Tem uma coisa que a bibliotecária dentro de mim gosta muito de fazer quando eu vou no sebo ou em qualquer livraria, quando eu pego qualquer livro físico, que é catalogar tudinho, bonitinho, pelo nome do autor, ou no caso o sobrenome, colocar na minha planilha. E com isso eu deixo bem arrumadinho na estante e eu consigo saber exatamente onde está qualquer livro pela planilha. Se eu já li, se eu deixei de ler, qual ainda falta ler, qual que eu gostei. Eu comecei até a fazer algumas postagens no Instagram sobre os livros que eu estou lendo, até para eu poder acompanhar, com o passar do tempo, tudo que eu tenho consumido, para não ficar apenas um registro na minha cabeça. Apesar de eu ter um registro no caderno, não é sempre que eu tenho a disponibilidade de sentar e escrever tudo, porque às vezes eu tô com a cabeça cheia e passar pro caderno dá um pouco mais de trabalho do que você simplesmente digitar. Apesar de que eu prefiro 1000 vezes ainda passar pro caderno. Enquanto eu estava fazendo a organização desses livros, eu estava ouvindo o audiobook. E eu me peguei novamente pensando, meu Deus, eu sou uma fraude. Eu estou organizando livros físicos enquanto eu escuto um audiobook. Tá certo isso? Não é um pouquinho estranho? Será que eu realmente sou uma leitora? Será que vão confiscar minha carteirinha de leitora? Eu tenho carteirinha de leitora? São muitas coisas pra pensar, né? Se a gente conversar sobre isso. Bora bater um papo? Agora está gravando, tá gravando. Para de morder. Eu vou mostrar pra Bárbara que você tá mordendo isso. Eu sou usuária de audiobook. Eu estou viciada e eu me senti uma fraude. Eu estou usando de cola aqui o roteirinho que eu fiz. Então, algumas vezes vocês vão me ver olhando para esse caderninho que eu vou deixar aberto aqui ao meu lado, para conseguir lembrar de tudo que eu quero falar. E eu queria mostrar para vocês que lindíssimo esse caderninho que eu ganhei da Bárbara, uma inscrita aqui do canal. Eu fiquei realmente emocionada quando chegou esse caderninho. E todos os outros itens que vocês podem ver aí, a carteira, a bolsa, os marca-páginas, tudo feito com muito carinho. Não cabia em mim quando recebi essa encomenda maravilhosa. Então, Barbie, muito obrigada novamente por todo o carinho. Eu tenho um aplicativo do Bookmori, que eu marco sempre as minhas leituras. E nesse aplicativo tinha a opção de marcar os audiobooks. E eu comecei a marcar todos ali que eu estava escutando. E de repente eu percebi que a minha leitura meio que dobrou. E aí eu comecei a me sentir muito uma fraude, porque eu fiquei pensando, é leitura? Porque é um audiobook, né? Eu tô ouvindo ele. Comecei a ter crises com isso. Sou uma pessoa ansiosa. E como todo bom adulto, eu levei para minha psicóloga e conversei com ela sobre me sentir uma fraude, sobre, isso não é leitura, como assim? De 2 livros eu fui para 4? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Tá cheiroso, né? Caderno cheiroso. E aí ela me voltou uma pergunta, porque psicólogo adora fazer isso, né? A gente fala um problema, o psicólogo ele vai lá e te devolve uma pergunta que vai você ficar pensando por dias. Só o esforço visual por si só vale como leitura? Que a história tá ali, não é? Só vale como eu recebi o conhecimento, ou eu entendi essa história, compreendi essa história, só vale se for um livro escrito, se eu passar olho, eu não consigo absorver a história se eu ouvir. E eu não quero aqui entrar em pormenores, assim, em vez de chamar de leitura, vamos chamar de literatura. No caso, né? O fato de você contar uma história, de você absorver uma história, e não a leitura em si, ela só vale se a gente lê mesmo. A gente não absorve histórias se não for de outra maneira. Porque assim, antes da prensa do Gutenberg e antes da alfabetização em massa, né, da população, antes disso, a leitura, né, a literatura era uma coisa muito mais elitizada do que ela é hoje, né? Ela era só uma coisa para cleros, para nobreza, e isso distanciava muito, né, a leitura da plebe, do povão. E hoje em dia, a leitura ela ainda tem essa parte elitizada, porque assim, pensa, para você ler, você precisa de tempo livre, acesso a livros, que não são baratos, e você precisa ser, no mínimo, alfabetizado. O que a gente sabe que não é uma realidade para muitos, né?
a gente sabe que ainda existem pessoas que são analfabetas, você resumir a leitura, né, a literatura, essa divulgação de uma história, a retenção dessa história a só uma mídia, você acaba fazendo com que outros não tenham acesso. A gente sabe que esses 3 elementos, assim, eles não são distribuídos de forma igualitária. E aí, no meio da minha terapia, eu tive outra frase, assim, maravilhosa, que minha terapeuta falou, que é: antes do papel, antes de Gutenberg, a gente se reunia em volta de fogueiras para escutar e contar histórias. O audiobook não é uma tecnologia tão inovadora se você parar para pensar que a gente já fazia isso antes do papel existir. Ele só trouxe um novo formato para uma das tecnologias mais ancestrais que existem, que é sentar em volta de uma fogueira e contar uma história. O audiobook existiu muito antes do book. Não é louco pensar nisso? A gente sempre transmitiu histórias através da oralidade. Homero, Ilíada, né? Tá aí a Odisseia no cinema, mas antes de ser colocado no livro, ele foi uma história passada de boca em boca de gerações e gerações. Então, não conta como leitura, não conta como literatura você ouvir um audiobook, sendo que ele é muito mais antigo do que a própria leitura no livro. Não é louco pensar nisso? E eu fiquei muito com isso na cabeça, tanto que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer mais pessoas escutarem essa frase maravilhosa de Selene, minha psicóloga maravilhosa. Porque naquele instante eu parei de me sentir uma fraude. Eu falei, não tá errado. Não tá errado eu escutar um audiobook enquanto eu tô fazendo uma tarefa mecânica, quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô limpando a casa, aspirando o chão e eu tô lá com o fone de ouvido, eu troquei a música pela leitura. Com aspas ou sem aspas, não sei o que você considera leitura, mas enfim. Então eu não vou mais me sentir uma fraude por estar ouvindo audiobooks. Faça terapia. Essa é uma coisa muito importante. E aí vem uma parte muito interessante, e não é a minha meia de pata de gatinho. Eu estava estudando para fazer esse roteiro, porque eu não queria vir só com ideias, apesar de eu ter falado no primeiro vídeo que ia ser uma coisa mais assim, tipo de devaneios e vontades minhas de conversar, eu queria trazer um pouco mais de profundidade e não trazer uma coisa rasa e superficial, porque eu acho que esse assunto é muito importante, porque eu tenho certeza que outras pessoas também se sentem uma fraude ou têm preconceitos com audiobook, como eu tinha, e eu quero que a gente se liberte disso. Tem 2 livros que eu tive acesso recentemente, Alerta Vermelho e Verity. Alerta Vermelho é a história de um robô que ele foi construído para fazer as funções que os compradores tiverem para ele. Assim, eles alugam um robô e vão fazer exploração espacial, vão fazer determinadas coisas, assassinatos, qualquer coisa que eles precisam desse robô. Mas esse robô em específico, ele hackeou o módulo dele de controle, né, que os seres humanos têm, e agora ele tá livre, ele pode fazer o que ele quiser sem precisar seguir ordens. Mas ele está numa expedição com um grupo de humanos que ele adotou para ele, são os humanos dele, e por ele estar ali de boa, ele consegue fazer a coisa mais importante da vida dele nesse momento, que é assistir e maratonar milhares de horas de séries. E de repente acontecem umas coisas ali no meio dessa exploração que essa equipe está fazendo, que ele precisa proteger os humanos dele. Essa é a história, assim, o motezinho do livro. E Verity, eu peguei pra saber da história, porque vai sair o filme com a Anne Hathaway, né? Porque ela fez 275 filmes esse ano. Então, Verity é um livro sobre uma escritora, tem lá os seus trabalhos bem sucedidos, e ela é convidada por uma grande empresa, uma grande escritora, para dar continuidade nos seus livros. Por quê? Porque essa escritora, que é a Verity, ela tá acamada depois de um acidente de carro que ela sofreu, então ela não tem como continuar com os livros, e ela foi convidada a fazer, né, a sequência desses livros. Para pensar como a Verity, ela tem que ter acesso ali a materiais que ela escreveu sobre o enredo das histórias, as ideias que ela tinha para o futuro e tudo mais. Procurando ali nos materiais na casa da própria Verity, a Lohan, ela
acaba encontrando um manuscrito que é tipo uma autobiografia da Verity. E quando ela começa a ler aquilo, ela começa a ficar perturbada das ideias, porque ela percebe que, tipo, ela tá numa situação extremamente complicada, pra dizer o mínimo. Um desses livros eu li, o outro eu escutei. Qual deles foi audiobook e qual foi o livro físico? Você sabe me dizer? Só assim, por eu ter passado a história pra vocês, mais ou menos. Você não sabe me dizer? Seu cérebro também não. Oh, não é lindo? Não é legal isso? Nem você, nem o seu cérebro consegue distinguir o que é leitura, né? Lendo ali com os olhos e o que é ouvindo. Tem uma pesquisa feita por neurocientistas, acho que é numa universidade da Inglaterra, onde eles analisaram o cérebro e toda a atividade que ele tem quando a pessoa está lendo o livro físico e quando a pessoa está ouvindo o audiobook. E são as mesmas atividades que o cérebro tem. São os mesmos circuitos, são as mesmas sinapses, as mesmas áreas que ativam. Então, assim, o seu cérebro não sabe se você está lendo ou se você está ouvindo uma história. Louco, né? E foi Verity que eu ouvi. Tá. E tem duas coisas que eu achei muito legal tendo essa experiência com audiobook, que foi nomes de lugares ou de personagens que são estranhos. É a sensação de todo leitor, você tá lá lendo o seu livrinho e de repente o conde de foi para o reino de e encontrar a duquesa de porque você não consegue às vezes ler uns nomes muito estranhos que tem 35 consoantes e 27 vogais. E aí você olha para aqueles nomes gigantes e você fica, meu Deus, que nome é esse? Mas no audiobook ele te fala o nome. E aí você olha ali, é assim que se pronuncia. Dependendo de quem narra a história, ela fica muito legal. Eu escutei recentemente Silêncio da Floresta, do Harlan Coben. E o narrador era simplesmente maravilhoso. Porque eles fazem vozinhas para determinados personagens. Então, quando era o detetive, era Sr. Copeland. Ele fazia uma voz muito maravilhosa. Eu não estou defendendo que você queime seus livros, delete seu Kindle e a partir de agora é só audiobook. Até porque tem uma coisa muito importante. Gramática mesmo. Quando a gente tá lendo, a gente vê como a frase é escrita, quais são as pontuações, determinadas palavras. Então, gramaticamente, ler é essencial para a formação de repertório e tudo mais, assim, porque às vezes você está ouvindo a palavra e você não sabe como escreve. Existem coisas que realmente apenas o livro físico ou o e-book, as pessoas elas conseguem, cara, elas conseguem fazer você se sentir culpada porque você está lendo um e-book, né? Tipo, não é livro, não é leitura, porque é um e-book. Então, imagina o audiobook, o quanto que ele já sofre de discriminação por causa dessa bendita dessa polícia da leitura. A régua do que é ler, do que é conhecimento, do que é inteligência, ela é muito desnivelada, muito. Justamente por aqueles 3 pontos que eu falei no começo, sobre o acesso à leitura, sobre o tempo livre, sobre às vezes a pessoa não poder ser alfabetizada o suficiente para conseguir ler aquele livro. Então essa régua ela nunca foi neutra. Vou policiar a leitura alheia, sabe? Não faz isso, é tão chato. Se o livro, a história, ela te pegou, ela te emocionou, ela fez com que você repensasse várias coisas, você ficou ruminando aquela história por dias. Tem diferença se você leu ou você ouviu ela? E sim, me diz aí você. E me diz também, você acha que os audiobooks deveriam ser considerados leitura? Você é um usuário de audiobook? Você vai começar a consumir audiobook depois desse vídeo? Você começou a pensar diferente sobre audiobook? Pra você, não, Alessandra, você falou baboseiras. Não concordo com nada. Tá tudo bem você não concordar comigo, mas vamos conversar sobre isso, sabe? Mesmo depois de tudo que eu falei pra você ainda não faz sentido, conversa comigo, me deixa aqui nos comentários pra eu saber a sua opinião, porque isso é a minha opinião. Pode ser que mude alguma coisa a partir do que você falou, porque eu acho chique quem muda de opinião, tá bom? Eu fiquei muito feliz com a recepção positiva que teve do primeiro vídeo meu falando. Participa, me conta o que você achou sobre o que a gente conversou aqui nesse vídeo. Eu gostaria muito que você me respondesse,
tá? Não me deixa falando sozinha, não, porque é pra ter uma conversa aqui. Reclamaram que eu não dei esse local de fala pra Amora no último vídeo. Realmente, ela teve pouquíssimo tempo de tela, apesar dela ter dormido o tempo todinho de tela dela. Amora, quais são as considerações finais que você tem sobre isso? Muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere se inscrever no canal, dá um joinha pra fortalecer. Eu acho que é isso que o pessoal fala, né? Eu sou péssima pra isso, gente. Eu vou aprender. Tenham um excelente início de semana. Fiquem bem. Beba água. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Flying.